Pra quem me conhece sabe que eu faço parte de uma comunidade chamada Furries, né? E se caso você não conheça, recomendo ver o meu vídeo explicando como é que eu entrei nessa comunidade e tudo mais. Mas se você quiser saber o que é Furry, recomendo você procurar, porque eu não vou explicar nesse vídeo. Pois bem, continuando. E volta e meia eu sempre encontro alguma pessoa nova, sempre conheço alguma pessoa nova. E nessa eu acabei conhecendo um rapaz chamado Carlos, né? Inclusive aí um forte abraço, Carlos, se estiver assistindo esse vídeo. E obrigado pela pauta desse vídeo, que você me deu sem querer. Que é um Furry que inclusive mora aqui na minha cidade. E conversando com ele, ele me contou sobre um desenho brasileiro, né? Um desenho animado brasileiro que ninguém conhecia e que ele era muito fã. E eu fiquei bem curioso. Caraca, não é todo dia que você encontra um desenho brasileiro por aí? E ele me explicando sobre o desenho, ele falou que o desenho é ruim. Aí eu fiquei pensando, ué, pera. Se o desenho é ruim, como é que ele é fã do desenho? A não ser que ele seja fã de odiar o desenho. Aí tudo bem, mas eu fiquei confuso. Aí ele me explicou o seguinte, que na verdade começou tudo assim, lá pra 2007, um cara que eu esqueci o nome agora, vai aparecer aí na tela o criador do desenho, criou um filme com o nome do desenho, que se chama Brichos. Eu nunca tinha ouvido falar, realmente, nunca tinha ouvido falar nesse desenho. E foi um filme lançado em 2007 e que foi bem ruim, que tinha uma qualidade bem duvidosa. A animação não era uma das melhores, dublagem muito menos, em resumo, era muito ruim o desenho. Aí você pergunta, por que ele ficou tão fã desse desenho então, se ele mesmo reconhece que é ruim o desenho? Aí ele me explicou o seguinte, o mesmo criador desse desenho, né, tentou fazer de novo outro filme que lançou em 2011, chamado Brichos, A Floresta é Nossa. E só que tem um pequeno problema, que é que diferente de outros países, aqui no Brasil, se você não der a primeira impressão boa, ninguém nunca mais vai se importar com o seu trabalho. Não importa se ele vai ficar bom depois ou ruim, pelo menos na parte de desenho animado, né? Aqui no YouTube não é bem assim. Mas enfim, e pelo fato de ter sido o primeiro filme ter sido tão ruim, esse segundo acabou passando despercebido, né? Mas pelo que o Carlos me contou, do primeiro pro segundo, a qualidade da animação e também a dublagem também melhorou bastante, né? Infelizmente foi ignorado pelo público brasileiro. Aí vocês pensam que acabou por aqui, mas não, agora chegamos na cereja do bolo, que é a série de Brichos. Sim, em 2013 foi produzida a série dos Brichos, que inclusive foi cancelada porque não teve audiência, né? Tendo tido só uma temporada com 13 episódios de 11 minutos cada, né? Que dá um total de 143 minutos de episódio, que, né, acabou sendo cancelado porque o público não se interessou pelo desenho. Bem, como o Carlos disse, assim como o segundo filme, esse desenho também tinha uma boa qualidade até, mais ou menos, né? Pelo que eu vi. Que hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro episódio dessa série de Brichos que foi cancelado, né? Vou mostrar pra vocês assim de ponto a ponto e falar sobre tudo que eu achei. Eu vi só o primeiro episódio e já foi o suficiente para poder ter a vontade de gravar um vídeo falando a respeito. Então, bora lá! Enfim, tô aqui com o episódio já aberto. Só pra avisar, eu já assisti o episódio, né? Como eu já disse. Eu vou reassistir de novo, junto com vocês, e mostrando cada ponto desse episódio, que muitas coisas nesse desenho me chamaram a atenção, nesse primeiro episódio do desenho, e vou mostrar pra vocês. Eu já começo com essa tela aqui chamada Tecnoquena, que mostra o título do desenho, a primeira temporada, indica a primeira temporada, o nome do episódio, o número dele, né? O primeiro episódio, O Vírus Maldito, de 11 minutos, produção de 2013... diretor Paulo Munhoz. Esse é o criador do desenho, pelo que eu me lembro, né? Enfim, vamos só dar play e mostrar. Eu vou primeiro deixar passar aqui a intro, porque por incrível que pareça, a intro desse desenho é boa. Só teve uma coisa que me incomodou, que eu vou comentar durante a introdução desse desenho. Mas a abertura é boa até, a musiquinha é bem legal. Vocês vão ver, ó, vamos lá. Olha lá. Esse tigrinho aí, né, o caso é o protagonista do desenho, né? É o principal, principalmente. É o principal, né, principalmente, não sei o que eu falei, enfim. Aí ele aí, ó. E porque você vê, é bem bacana, ó. A animação é bem feita, né? Eu acho que se for comparar com o primeiro filme desse desenho aí, eu acho que a série ia ganhar, da qualidade de animação pelo menos. E olha, a música é bem bacana. Aí dá pra ver muito bem que é brasileiro, né?
Aí, só uma coisa que me incomodou essa foi essa rosinha aí, a anatomia do corpo dela, que só isso me incomodou. Mas não é nada demais. Aí esse rato que parece que tinha trombose no nariz, né? Bizarro. Enfim, deu pra ter uma noção do que a intro, né, pelo menos. Que a intro é boa, até bem feita. Mas enfim, bora começar o episódio. Poxa, dia chato. Não tem nada pra fazer. Eu vou dar uma olhada nos meus e-mails pra ver se passa o tempo. Aí eu me pergunto, quem fica mexendo em e-mail pra passar o tempo? Esse cara não tem Facebook, não tem um Twitter, não tem YouTube pra ficar se distraindo. O cara não. Quero ver vou ver uma série, vou ver um filme. Não, vamos ver os meus e-mails pra passar o tempo. Vamos. Então bora. Aí agora vemos aqui a situação, né? O cara recebeu um daqueles e-mails falsos, né? Que se você clicar pra prometer alguma coisa, tipo dinheiro, e você clica, dá aquele vírus maldito. E, né, tem que ser muito trouxa pra cair nesse tipo de golpe, mas vamos ver o que vai acontecer, né, meus caros amigos. Mas uma espiadinha não faz mal pra ninguém, né? Já dizia aquele ditado, a curiosidade matou o gato. E, né, como vocês vão perceber, vai dar uma puta de uma merda. E logo dizendo pra dublagem desse tamanduá que é meio chata a voz dele, é um pouquinho irritante, é bem chatinha, né? Já comentando aí. Carlos, por favor, não fica bravo comigo, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Só vamos continuar. Parabéns, você acaba de ganhar milhões de problemas. Não! Parabéns. Palmas para ele. Uhul. Oh não, ele vai invadir os computadores de todos os meus amigos. Além de tudo, ele vai invadir o computador de todo mundo. Olha só que beleza, hein? E assim a cidade inteirinha foi pega no vírus. Muito bom, o pessoal da cidade, a inteligência deles é muito alta. Nunca receberam um vírus de computador pelo jeito. Nunca receberam um e-mail falso, né, pelo jeito. Pra todo mundo ter caído no mesmo golpe. Bandeira, você mandou um vírus pra gente, tá louco, meu? Agora chegou nossos dois queridos consagrados aí, o leopardo e o outro animal de chapéu. Não faço ideia o que ele é. E chegou lá putaço da vida, né, falando que o que aconteceu, porque que ele mandou um e-mail com vírus pra todo mundo, né? E detalhe pra voz desse leopardo, que puta vida, hein? Eu fiquei bem impressionado até com a voz dele, né? Pelo que o nosso querido Carlos nos contou, essa voz aí é a voz do próprio criador do desenho, né? Eu não tenho certeza, né? Na verdade, nem eu tenho certeza disso, então eu vou confiar nele. Justo você, Bandeira, o mais nerd da turma. É o mais nerd da turma, né? Pelo jeito, aparentemente não é, porque o tapado conseguiu cair no golpe mais fajuto do mundo, que é o e-mail falso. E ele ligou a TV e veio que o noticiário tá falando que a cidade inteira foi prejudicada por causa de um vírus de computador, que o nosso querido Tamanho da Bandeira conseguiu espalhar pra todo mundo, o tapado que acreditou no golpe. O que eu vou fazer? Foi tudo culpa minha, gente. Cara, você é o melhor micreiro que eu conheço. Pelo menos identifica pra gente o endereço de onde veio o vírus. Tá bom, eu vou tentar. Mas não vai ser fácil. E assim começa a nossa aventura do melhor hacker do mundo, o Tamanduá Bandeira, que apesar de ser tapado, ele conseguiu rastrear o vírus e descobrir de onde veio a fonte do vírus. O cara é um gênio mesmo, né? Mais ou menos. Mas não é um gênio bastante para desconfiar de um e-mail duvidoso. Mas tudo bem. E assim eles descobrem de onde veio o vírus, né? E vão até o local investigar sobre isso. E pelo jeito o lugar aí é comandado pelo nosso querido ratão com trombose, né? Que vimos na abertura do desenho. Ei, quem é aquele cara ali? É o Sans. Eu precisava fazer essa piada. Ah, agora sim faz sentido. Esse cara é tudo tecnológico. Tá, mas como é que a gente vai fazer esse cara confessar que infectou os computadores da vila toda, hã? Eu tenho um plano. Cheguem mais. E assim vai começar um dos planos que o Cebolinha, se visse esse plano,
teria inveja, porque ninguém sabe qual que é o plano. O telespectador não sabe, pelo menos. Que é um puta ponto de interrogação. Que até o plano dar certo, a gente não tem a menor ideia do que se trata, né? E isso é bom, né? Fica um mistério no ar, porque até o telespectador fica confuso do que está acontecendo. Enfim, após um blá 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 enorme com esse rato com trombose no nariz, eles entram e vai começar agora o nosso querido plano, que até agora o telespectador pelo menos não faz a menor ideia do que se trata. Ei, moçada, que tal um mano a mano, hein? E assim, nosso querido Tamanduá chama um cachorro e um gato para competir num joguinho de moto. E o nosso querido Leopardo foi conversar com o gavião que tinha ali. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que jogaram uma pílula dentro da caneca de café do nosso querido ratão com trombose. E, né, nesse meio tempo ele tomou o café e acabou apagando de sono. Com licença, moço. Disseram que o senhor é um gênio da computação. Agora para nesse momento. Esse momento me fez ter um pouquinho de vergonha alheia. Tudo bem, eu entendi qual que era a piada, né? Na verdade, não é nem piada, isso é meio comum de acontecer. Que esse gavião, ele é gringo, ele é dos Estados Unidos. Então vocês já vão perceber como é que tá a dublagem desse gavião. Só escuta. Eu estudei em Harvard, passei um tempo em várias empresas. Enfim, vou poupar vocês disso, até porque até eu tenho vergonha de ficar escutando esse cara fazendo um sotaque de americano. What? O quê? Enquanto nosso querido Leopardo está conversando lá com o gringo, né? Que eu fui dar uma pesquisada aqui, o nome dos personagens, né? O Leopardo chama Thales e aparentemente esse bicho de chapéu é um coati e o nome dele é Jairzinho. Puta nomezinho, né? Nomezinho, Jairzinho, enfim. Enfim, ele se pendura com uma corda no teto e desce devagarzinho sobre o nosso querido ratão com trombose e começa a pintar a cara dele com pontinhos vermelhos. O rato acaba acordando com um puta de um espirro e o nosso querido amigo Jairzinho quase despenca de lá, mas graças ao nosso querido Tamanduá, com a língua mais longa que o pau do Kid Bengala, conseguiu pegar ele no ar. O cara é um ninja mesmo. Seu ratão? Que é isso no seu rosto? O senhor tá bem? Enfim, após o Tamanduá ter vencido no jogo do gato e do cachorro e eles ter ficado full pistola, eles voltaram lá pra mesa do nosso querido ratão com trombose. E o nosso querido Leopardo Thales, né, comenta que é as pintinhas vermelhas na cara dele. E o rato, ao perguntar o que seria aquilo na cara dele, o nosso querido Tamanduá deu a seguinte explicação. Tem todo o jeitão de ser a famosa e implacável gripe galinácea. Gripe galinácea. Aí você já deve pensar onde vai chegar essa história. Basicamente, o nosso querido gavião gringo vai levar a culpa de tudo por causa de uma doença imaginária. E com isso, ele sai correndo desesperadamente até o hospital. E chegando lá, nosso querido Tamanduá, que pelo jeito tem o poder de teleporte, né? Porque o cara estava em um ponto e foi parar no hospital como atendente do nada, né? Mas fazer o que, né? É lógico que desenho, ignora isso. E o ratão chegando lá fazendo todo o seu drama, querendo ser atendido. E o Tamanduá dizendo que não podia atender ele porque o sistema estava todo hackeado por causa de um vírus, né? E com isso, olha o que o nosso querido ratão decide fazer. Tá aqui o antivírus. Policiais, é esse o criminoso do supervírus. O rato simplesmente dá o antivírus e acaba expondo ele e ele foi parar preso. Olha só que coisa, hein? Olha que plano maravilhoso. Quem ia imaginar que um plano desse ia dar certo, né? Mas desenho animado, né? Tem que funcionar. E, né, eu não sei agora quem foi o mais tapado desse desenho, se foi o Tamanduá ou se foi o próprio rato. Muito bem, Bandeira.
O supervírus de computador foi vencido pelo vírus da gripe galinácea. Valeu, galera. Depois dessa, eu juro que nunca mais meus dedos darão enter em mensagens suspeitas vindas da internet. Assim é que se fala. E assim é que eu espero, né? Mas vocês sabem que isso é um desenho infantil, então é claro que vai acontecer a bosta tudo de novo. E novamente ele recebe o mesmo e-mail de vírus, só que dessa vez ele foi um pouco mais criativo na hora de clicar o botão. Olha o argumento dele. Ei, eu falei que meus dedos não fariam isso. Mas eu não jurei nada da minha tromba. Não! Uma salva de palmas para ele, o nosso querido Tamanduá Tapado. Mas enfim, chegamos no fim do episódio e o que eu tenho para concluir, minha conclusão final sobre o desenho, com base no primeiro episódio. O desenho não é ruim, mas também ele não é bom. Ele tá no meio termo, o meio termo entre bom e ruim é o tosco. A animação tirando a animação da abertura, que a animação da abertura é boa, mas a animação do episódio como um todo é mais ou menos. Tipo assim, eu recomendo se quiser, se tem vontade de conhecer, de assistir mais conteúdo, mais tipos de desenhos brasileiros, porque não existe muitos em destaque aqui no próprio mercado brasileiro, né? Os únicos que temos aqui que a gente conhece, sei lá, é a Turma da Mônica, o irmão do Jorel, que passa na Cartoon Network, Gui Estopa. Inclusive eu queria fazer uma comparação entre Gui Estopa e esse desenho, porque eles estão quase no mesmo nível. Gui Estopa ainda consegue ser um pouco melhor do que esse desenho, vou ser sincero pra vocês. Se for botar numa escada assim, o Gui Estopa estaria, sei lá, 2 degraus acima dos Brichos. Seria essa mais ou menos a lógica. Mas o desenho não é ruim, o desenho não é todo mal do mundo, mas também não é uma obra de arte. Ele é bem ruinzinho em alguns aspectos. E esse é o tipo de desenho que eu assistiria na TV Cultura, porque é um tipo de desenho que eu iria ver na TV Cultura. Não é à toa que ele aqui no Brasil ele foi transmitido na TV Cultura e também foi transmitido em Portugal, coisa que eu não esperava. Enfim, esse foi, sei lá, talvez a minha primeira review de desenho animado. E não esperava fazer de um desenho tão desconhecido, mas tá aí, ó, uma recomendação pra você, ó, que tem curiosidade de assistir alguma coisa nova vinda do nosso querido país brasileiro, meio corrupto, mas ainda querido. Acho que é isso, né? Muito obrigado ao nosso querido Carlos por ter me dado sem querer uma pauta de vídeo. E eu vou ficando por aqui, né? Então basicamente isso, espero ter gostado. Então me siga lá nas redes sociais, no Twitter, @rodrigopirolatex, no Facebook, rodrigopirolatex, no meu Instagram também, @rodrigo.yt. Então cliquem no gostei, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no meu canal. Então falou, fui!